O José Boto tem um trabalho questionável no Flamengo. Você pode falar inúmeras críticas que de fato são verídicas. De fato o torcedor rubro-negro tem que fazer. Será que de fato não estamos perdendo tempo demais nessa negociação envolvendo o Thiago Almada e Flamengo? E o Luiz Henrique, será que vem mesmo ou é cortina de fumaça? E assim, entramos em agosto. Hoje é dia 1º de agosto. O mercado da janela de transferências já está em aberto. O Flamengo daqui a pouquíssimo tempo vai jogar contra o Cruzeiro na Copa Libertadores. E aparentemente o Flamengo não tem tanta pressa assim em, de fato, finalizar essa contratação. Porque já foi dito publicamente aí por pessoas que cobrem o Flamengo sobre o Flamengo, de fato, estar trabalhando com a paciência, até porque o Thiago Almada ainda não se resolveu, não deu a resposta, sendo que os dias estão passando, a Copa do Mundo já é passado, enfim, já não é mais uma realidade. Vários jogadores retornaram às suas equipes, vários jogadores já estão fazendo a pré-temporada, e o Flamengo está de braços cruzados. Será que há um plano B? Será que há um plano C? Se o Thiago Almada mudar de ideia? E o José Boto, qual interferência ele pode fazer nisso? Porque assim, eu me lembro do Marcos Braz trazendo jogadores do Flamengo pro Flamengo, assim, da forma mais mirabolante possível. Até mesmo eu lembro de uma vez o Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique na época, falando que no Natal o Marcos Braz foi pra Alemanha, passou o Natal lá, conversou com o jogador, apresentou o projeto, mostrando que de fato o Flamengo estava super interessado. E foi isso que convenceu o Rafinha. Salvo engano, foi no final de 2018 isso que aconteceu, no Natal de 2018 para 2019. E fora outros jogadores. O Marcos Braz mesmo já disse como que ele convenceu o Gabigol, se reunindo com os jogadores. Aquelas famosas viagens que ele e o Bruno Spindel iam para a Europa. Eram tempos que o Flamengo de fato negociava de maneira melhor, né? Conseguia trazer jogadores pelo menos com mais facilidade. E aqui, meus amigos, até em cima disso, já vou falar desse assunto aqui, mas eu tenho até aqui essa fala do Marcos Braz, que curiosamente ele apareceu nos últimos dias aí dando entrevistas e tudo. E pra nós, torcedores do Flamengo, assim, a gente coloca como comparativo, né? O que o Marcos Braz fazia anos atrás e o que o José Boto está deixando de fazer agora. A gente tem essa referência. Será que o Flamengo já poderia ter fechado com o Almada se fosse o Marcos Braz? Eu acho, é puro achismo, não tem informação, de que o Thiago Almada já estaria fechado com o Flamengo, já estaria sendo anunciado, ou senão o Flamengo já estaria partindo para a próxima. E o Marcos Braz falou o seguinte aqui. Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo. Contratações de jogadores. Isso foi uma entrevista ao Basticast, tá? Parece que é um podcast aí que ele foi convidado, enfim, eu não assisti o podcast, mas eu tô vendo a notícia aqui no X, no Twitter. Os empresários ficam putos, mas eu meto a mão no telefone e ligo logo direto pro jogador. Sou o Marcos Braz, me conhece? Aí o cara fala, lógico, e ri. Final da Libertadores de 2019. No meu celular já tinha alguns xingamentos, perdeu. Tá, beleza, isso daqui não é interessante. Aí ele fala do histórico vencedor dele contra o Vasco. E aqui ele fala sobre um título que ele gostaria de ganhar, é o Super Mundial. Mas aqui vocês veem que o foco do meu vídeo aqui são sobre as contratações. E o que o Marcos Braz fazia? Ele chega direto na fonte. Ou seja, o jogador tem um empresário, tem um agente, tem uma empresa, né, por trás, tem um império de agentes do futebol por trás. Sim. E o Marcos Braz chegava direto no jogador. E essa informação aqui coincide diretamente com essa daqui. Bastidores. Flamengo tem clima de cobrança por estilo de jogo e desgaste com Boto e departamento médico. Às vésperas das oitavas de final da Libertadores, o clima internamente é de cobranças por estilo de jogo e insatisfações, direcionadas especialmente ao diretor José Boto e ao departamento médico. Só pra gente tirar como curiosidade aqui, eu não lembro de um momento no Flamengo em que o Marcos Braz ele estava sendo, assim, ele teve desgaste interno no Flamengo. Ele mesmo já falou que teve problema com o Gabigol e tudo, mas assim, não chegou a ser um desgaste do elenco, da diretoria com ele, tá? No caso do Boto, parece que há um desgaste interno do Flamengo com ele. Uma ala do futebol rubro-negro avalia que o time perdeu quase tudo que tinha de bom dos tempos do Felipe Luiz. Perdeu mesmo. Esse grupo ressalta que o time parou de controlar os jogos e também ficou mais vulnerável defensivamente. Não há problema de relacionamento com Leonardo Jardim, que é definido como um treinador direto e trabalhador. A divergência está no modelo de jogo e treinamentos. Outro fator que causa desgaste no dia a dia é o atrito evidente entre comissão técnica e departamento médico. Jardim, inclusive, já tornou pública a insatisfação pela demora na recuperação dos atletas desde a chegada de Babi à presidência em dezembro de 24. O setor passou por uma reformulação praticamente completa. A relação do diretor de futebol com os jogadores e funcionários continua desgastada. Aqui a gente está falando do José Boto. Marcada pela frieza e por cobranças consideradas duras demais em alguns casos. O processo de demissão do Felipe em março aumentou a rejeição ao diretor internamente. Boto é apontado como grosseiro em alguns momentos, criticado por aparecer demais em materiais de divulgação do clube e por exigir que funcionários prestem serviços particulares a ele, como de limpeza. A relação com o elenco é distante. Assim, o José Boto, ele... não vou falar que ele é o chefe, mas ele tem um cargo de seu elo entre a presidência e a alta cúpula do Flamengo e o futebol. Ele não precisa ser amiguinho dos jogadores. Ser aquele cara que, passeia, vai pra churrasco, frequenta a casa do jogador, ele não precisa ser esse cara.
Mas se existe uma relação fria, distante, uma relação marcada por cobranças até mesmo duras demais, até mesmo essa prestação de serviços particulares aí que é bem esquisita, é de repensar, né? Será que de fato o José Botão é o melhor homem para estar na frente do futebol do Flamengo? Até porque, se a gente olhar aqui, nós temos algumas críticas com relação à montagem do elenco do Flamengo. Eu falo aqui com tranquilidade porque eu sou bastante crítico. Por exemplo, vou trazer aqui pra vocês, o Flamengo tem disparado o melhor elenco do país, da América Latina, tá? Só que, quais desses atacantes que nós estamos vendo aqui é o reserva do Pedro? O Bruno Henrique é um ponta. Aí nós temos o Pedro, o Cebolinha é ponta, o Luiz Araújo é ponta, o Gonzalo Plata é ponta, o Wallace Ian, que quase foi emprestado ao Bragantino, estava de saída do Flamengo, magicamente retornou ao elenco e é a alternativa, entre aspas, mais plausível para uma eventual substituição do Pedro. E o Samuel Lino, que é ponta, inclusive com o Leonardo Jardim, joga de meia armador. Se o Wallace Ian, que estava de saída lá no começo da temporada, é o reserva imediato do Pedro, assim, a montagem tá errada, não tá? Porque o Wallace não fazia parte dos planos do Felipe Luiz, e nem de longe, assim, com todo respeito ao Wallace Ian, que é um bom jogador, mas ele não passa perto do que é o Pedro no Flamengo. E assim, é uma queda de nível brusca. O Flamengo poderia ter um reserva melhor. Aí o Flamengo vira e mexe, tem que improvisar o Bruno Henrique. O Flamengo vira e mexe, improvisava o Gonzalo Plata. Aí vai ter que usar o Samuel Lino. Enfim, o Flamengo é um time cercado de pontas. Quando perde, é o excesso de chuveirinho pra área. É aquele famoso arame liso. O Flamengo tem 70% de posse de bola, finaliza 25 vezes e faz um gol. E o adversário finaliza 4 e faz um. Foi o que aconteceu com o São Paulo, contra o São Paulo. Então assim, a montagem do elenco tá esquisita, tá? Aí a gente vê aqui que, pô, o time é sensacional, né? O restante aqui... Existe até uma crítica com os laterais esquerdos, porque o Ayrton Lucas tem feito uma temporada bem abaixo, o Alexandre, que tá de contrato renovado, já é bastante experiente. Muita gente também questiona o Emerson Real, mas assim, não vou entrar nesse mérito porque o elenco em si é muito bom, o elenco é recheado, e o Boto é responsável por isso. Então assim, e outra coisa, acabei de lembrar aqui, vamos voltar pra essa tela, porque é o seguinte, quando o Flamengo perde pro Lanús, o Everton Cebolinha dá uma declaração de que parece que ele já estava de saída do Flamengo. O Everton Cebolinha fala que ia explorar, né, as opções lá no final de contrato. Em Portugal, na intertemporada no meio do ano, ele fala novamente disso, novamente. E o Everton Cebolinha ainda é uma opção do Flamengo. Porque o Flamengo já não negociou o Cebolinha. Cebolinha, você vai sair, não vai renovar o contrato, não faz mais parte dos planos. Vamos abrir espaço aqui no elenco, você sai e a gente vai concentrar aqui 101% na negociação do Luiz Henrique. Porque o Luiz Henrique vindo é mais um ponta. Então a gente teria o Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Bruno Henrique, Cebolinha, aí você coloca ainda o Samuel Lino, você coloca o Luiz Henrique. O Flamengo tá cheio de ponta. É muito ponta e pouco centroavante. E assim, quais são os nomes ventilados no mercado de centroavante que o Flamengo pode ter? O Flamengo não poderia ter um reserva do Pedro? Eu não preciso ir muito longe. O Fluminense, que é um time que tem um elenco bem inferior ao Flamengo, só a nível de comparação, tá? Não tô falando que eles são melhores jogadores, porque não são. Mas o Fluminense tem o Castilho, né, que chegou do Lanús, é um jogador até questionável lá, que não tá bem. Tem o John Kennedy e tem o Germancano, com todas as limitações. O Fluminense tem 3 centroavantes. O Flamengo tem 1 e você colocar o Wallace Ian são 2. Sendo que o Wallace Ian, como eu falei, estava de saída do Flamengo, fora dos planos. Ele, por vezes, nem entra no jogo. Às vezes o Flamengo tem que improvisar um ponta no ataque. Então, assim, a montagem do elenco tá esquisita. O Flamengo poderia ter um elenco melhor devido às suas condições financeiras. As contratações estão demorando mais do que o previsto. Inclusive, já tem gente falando que a situação do Luiz Henrique é a cortina de fumaça. O Luiz Henrique, a princípio, seria mais uma situação para distração, né, de torcedores. Isso são suposições. Então, assim, cara, tem muita coisa ainda fria no Flamengo. Amanhã o Thiago Almada pode falar, não quero, vou permanecer na Europa, vou para um time mediano aqui. Até lá na Argentina já falaram que o próprio River Plate não desistiu 100% do Thiago Almada. Então, assim, pô, o Flamengo tá ali, acerta com o Atlético de Madrid, acerta com o jogador, mas cadê esse sim? Acertou com o jogador e ele não diz sim? Não topou viajar pra assinar o contrato? Cadê? Que demora é essa, cara? Daqui a pouco a gente tá jogando aí a oitava de final da Libertadores. E como que a gente fica? O Flamengo tem jogo contra o Vitória no dia 9 de agosto. Ou seja, o Flamengo tem mais de uma semana pra descansar, se organizar, melhorar internamente algumas questões que estão abaixo da média quando o Flamengo joga. E depois é Libertadores. E aí, será que ele vai ter tempo hábil pra treinar, encaixar no grupo, de fato entender o que é o Flamengo a tempo? Ou o Almada, se caso chegar às vésperas de um jogo da Libertadores, vai ser aquele cara que, pô, vai ter que ficar no banco porque mal treinou com o time, não conhece o elenco, vai entrar com 20, 25, 30 minutos, tendo que reverter, de repente, um jogo complicado. Enfim, já começa errado daí. E eu acho que o grande responsável por isso é o José Boto. E até eu finalizo esse vídeo perguntando, será que com o Marcos Braz, o Thiago Almada já não estaria fechado com o Flamengo? Será que o Flamengo não teria um reserva pro Pedro? O Flamengo não estaria mais ágil, mais enérgico nesse mercado? Porque antes o discurso era que o Flamengo talvez não tivesse tanto dinheiro assim, porque investiu muito no Lucas Paquetá no começo do ano. E aí agora o Flamengo tá cogitando pagar quase 30 milhões de euros no Almada, mais de 30 milhões de euros no Luiz Henrique, então dinheiro tem. Então dinheiro tem, né? Sejamos sinceros aqui. Mas, rapaziada,
like no vídeo, se inscreva no meu canal. Falta um pouco para 2.000 inscritos, então conto demais com a sua ajuda. Vocês são fundamentais no meu projeto no YouTube, aqui todo dia falando de Flamengo com vocês. Um forte abraço para todos, tenham um ótimo sábado, um beijo no coração de vocês, tamo junto, até a próxima.